Olá, mulheres, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao podcast Empresárias que Vendem. Nós estamos aqui com mais um episódio com uma convidada muito especial. Que bom ter vocês aqui acompanhando essa entrevista. Eu quero que vocês fiquem até o final, porque esse podcast vai estar incrível. A Edi, eu tenho um carinho muito especial. Ela faz parte da minha vida há muito tempo. Eu disse para ela que em vários momentos eu admirei muito o trabalho dela e hoje ela está aqui conosco. Mas eu fico muito, muito feliz de poder estar trazendo ela aqui. Edi, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui e também por estar conosco no dia da imersão, que vai ser no dia 13/6. Tenho certeza que você tem um papel fundamental para mudar a vida de muitas mulheres. Mas muito obrigada por ter aceitado o convite. E eu vou deixar nessa oportunidade para você falar um pouquinho de você. Sei que você trabalha com mulheres há mais de 10 anos, né? E também com palestras, trazendo todo o seu conhecimento, transbordando. Mas obrigada e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Eu sempre falo que onde as mulheres estão, eu quero estar, né? E tenho também falado que bom a gente estar perto de mulheres que pensam como a gente. Não precisa pensar igual, né? Mas que pense pelo menos de forma semelhante, que tenha um valor que direcione. Então, nós temos valores em comum e acho que isso é fantástico e faz ambas crescerem. Então, eu que sou muito grata pelo convite, por fazer parte, né? Pertencer a esse grande movimento aí. Vamos vender, porque quem não vende não prospera, né? Perfeito, então, isso aí. Começamos por aí. Então, toda vez que eu vou contar a minha história, me passa um filme na minha cabeça, porque eu fico pensando, né? Tá, eu começo por onde? Eu começo pela infância, eu começo pela história dos meus pais e eu sempre considero que o mais importante é trazer a minha origem. Então, sim, eu venho de uma família humilde. Os pais da minha mãe eram agricultores, os meus avós paternos também eram agricultores, mas agricultores muito pobres, muita dificuldade, era muito mais o agricultor que trabalha para os outros, eles não tinham terras. Os pais da minha mãe, então, os meus avós maternos, sim, tinham um pedacinho de terra lá, eram realmente os agricultores que produziam. O meu avô materno era alcoólatra, um homem violento, agressivo. Minha mãe casou-se com o meu pai aos 20 anos, eu nasci quando ela tinha 21. Também de uma relação tóxica, abusiva, muita dificuldade. Meus pais também eram agricultores, a gente chama chapa, né? Que presta serviço, vende a sua hora. Então, durante muito tempo, eles trabalharam na lavoura, cortando soja, quebrando milho, porque fazia isso na mão, né? Arrancava feijão. O trabalho bem manual. Trabalho manual, braçal, operacional. Então, assim, a vida nunca foi fácil pra gente. Várias vezes eu pergunto, mãe, as lembranças que eu tenho sobre a gente passar fome, é verdade? Ela, sim, é verdade, a gente passou fome. Então, teve uma fase da nossa vida que foi bem desafiadora, a gente tinha chá e pão. Então, foi um momento muito difícil. E eu me dormia com a barriga roncando. Eu não sei se dormia com ela roncando, porque eu lembro que ela fazia pão, água e açúcar. Então, aquilo, né, o carboidrato, o açúcar, ele dava acaba... uma disfarçada no sustento. E eu lembro, então, dos meus avós da colônia virem com algum tipo de comida que eles traziam a cavalo. Mas não era suficiente. E a minha mãe nunca foi de contar as dificuldades que ela vivia dentro de casa. Então, meu pai ia, sumia, desaparecia. Ficava 40 dias fora. Eu lembro da minha mãe gestante e a situação ser bem desafiadora. É óbvio que hoje eu compreendo e entendo, mas eu gosto de contar porque aí as pessoas entendem por que eu faço o que eu faço. Qual é a origem? E nem sempre o meu trabalho foi bem sucedido. Por quê? Porque enquanto eu não descobri que eu fazia o que eu fazia para salvar a minha família e salvar os parceiros e salvar todo mundo que se aproximasse de mim, eu precisei entender essa história, então por isso que eu começo por ela. Então foi uma vida cheia de desafios, os meus pais então eram muito conflituosos, era muito disfuncional a relação, eles prosperaram, minha mãe então tem supermercado, meu pai tem uma mini construtora, eles vivem uma vida boa hoje, eles se divorciaram faz 29 anos. Nossa. Então eu tinha 16 quando eles se divorciaram. Em pouco você vivenciou eles juntos. E eu fui aquela filha que se colocava no meio dos pais. Então, eu defendia, né? Se você bater nela, você vai ter que bater em mim. Então, muitas vezes eu apanhei por conta disso. Você viu essas cenas e se envolveu. Então, além de ver a violência, eu vivi a violência. E a violência, ela não é só agredir uma pessoa.
A violência é o que você fala, o comportamento que você tem. O verbal, às vezes, ele é muito mais forte. Você repetidamente ouvir aquelas palavras que agridem, né? A mentira, a traição. Então, eles brigavam. Eu costumo dizer que se tinha dinheiro, brigava. Se não tinha dinheiro, brigava. Tudo era motivo de briga. Tinha muito ciúme, muito controle. Não era o disfuncional, ele era totalmente disfuncional. Uhum. Então, quando eu era adolescente, eu me lembro de dizer, eu não posso viver isso aqui. Deve ter uma outra forma, um outro lugar, um outro jeito. E era tudo tão inalcançável, mas eu visualizava que era possível eu talvez ir para Disney, que era possível talvez eu conhecer um país, né, um lugar fora do país. Eu via na TV, a gente tinha uma TV pequenininha, preto e branco, que veio de um restaurante que a minha mãe lavou, porque ela era cheia de gordura, era a nossa TV, mas ela era pequenininha. Sabe aquelas mini TV antiguinhas? Sim, assim, antiguinha, que era que comprida. o tubo era gigante, isso, era comprida. mas a telinha não era maior, um pouquinho maior que o nosso celular hoje. Preto e branco. E eu lembro de assistir os filmes e pensar, eu vou viver essa vida. Mas como que eu vou viver essa vida nesse lugar? Então, depois de 2 anos de namoro, aos 17 anos, eu engravidei do Marco Antônio, que é o meu filho mais velho. Então, começa a minha história, né? Então, eu sou mãe de 3 filhos. E quando eu engravidei, a relação era uma relação nova, imagina, eu tinha 17, ele tinha 23 anos. Então, a gente não tinha nada. Como é que começa uma família? Sim. E a minha mãe falou, tu não precisa casar. Tu pode, então, ficar e ele assume e vocês, né, não precisam casar. E eu falei, não, eu vou casar. Porque os meus filhos vão ter uma família que eu não tive. Você desejou isso. E deixa eu te fazer uma pergunta aí, voltando um pouquinho. Quando a tua mãe se separou, tu tinha 16 anos. 16 e aí anos. A tua mãe, depois ela ficou morando sozinha? E foi uma decisão dela? Ou tu percebeu que tu teve influência nessa decisão dela? Como é que ela decidiu essa tomada de decisão? Só porque tu foi antes, aí tu quis essa família, né, de fato. Mas esse divórcio dela não interferiu na tua decisão de querer ter uma família, né? Isso que foi muito bom. A minha mãe, eu acredito que foi uma série de fatores, né? Porque a violência, ela já estava passando do nível Prestem bem atenção nisso que eu vou falar. As mulheres, elas não sabem o risco que elas correm num tapa, o risco que elas correm num empurrão, o risco que elas correm quando voa uma chaleira de água quente, como aconteceu com a minha mãe, voou chaleira de água quente, então ela teve queimadura de 2º, 3º grau. Eu acredito que chegou no nível do isso eu não posso aceitar mais, sabe? Do inaceitável, do extremo. Ou eu me separo ou eu morro. Então, é muito difícil a mulher sair desse ciclo. Por quê? Porque o homem, de decisão. Essa relação, ela é doentia. Ela é muito doentia de ambas as partes. Isso. E nesse lugar, o que acontece? A mulher, ela é codependente deste homem. E este homem é dependente dela. E eles fazem uma dança. Isso é muito profundo, não vou conseguir explicar aqui. Mas nessa dança entre dependente e codependente, tem um agressor e uma vítima. Mas a vítima também gera um comportamento abusivo. Sim. Então, ele se retroalimenta constantemente. Então, eu acho que chegou um momento que ou ela perdia os filhos ou ela perdia a vida dela. Ela tinha que tomar essa decisão. E aí eu falo isso para as mulheres que são vítimas de abuso, que eu atendo muito. Precisa planejar esse divórcio. A minha mãe planejou o divórcio. Isso aí, era exatamente a minha mãe se organizou para isso, não 100%. Claro. Mas ela teve uma organização. Por quê? Porque ela sabia que a saída do meu pai seria muito complicada. Então, ele não aceitava a separação, ele não aceitava o divórcio. Eles se amavam muito. Claro. Eu não tenho dúvidas do amor. Que existia amor, mas também existia o extremo. Era um amor sacrificial. Eu escrevi sobre isso hoje de manhã. Era um amor muito doentio. Então, que amor é esse, né? Que maltrata, que humilha, que machuca. E como é que é para criança ver isso tudo? Então, né? Isso é um assunto que a gente ficaria aqui 25 horas, 30 horas, 60 horas e talvez não conseguisse falar sobre tudo. Então, a minha mãe planejou. Eu acho que foi independente da gente, mas considerando a gente. Perfeito. Né? Então, meu irmão tinha 8, eu tinha 16. Sim. E aí, quando eu recebi a notícia de que eu estava grávida, que eu compartilhei com o pai, né, dos meus filhos, ele falou, eu quero casar. Ele tomou essa decisão. Sim, ele quis casar, né? Isso. Então, eu deixei que ele decidisse. Olha, você faz o que você quiser. Se você quiser, bem, se não, eu vou ficar aqui. Mas eu pensava... Parece uma coisa tão besta, né? Eu tinha 17 anos e eu pensava, se eu ficar aqui, eu vou ser mãe solteira. E se eu for mãe solteira nessa cidade pequena, eu vou ser tratada como um lixo, porque cidade pequena, interior, há 29 anos atrás,
Sim, tu que o Marco faz 20 anos, faz 29 esse ano. Como os homens vão me ver? Que lugar eu vou ocupar? Qual vai ser meu futuro grávida numa cidade do interior? Eu não vou poder estudar. Eu não vou ter dinheiro, porque então minha mãe tinha era um bar, meio super meio mercadinho, sabe? Sim. Tava ainda naquele processo, tinha mesa de sinuca, o pessoal jogava carta, Sim. tinha bêbado, Sim. né? Como se fosse um boteco com um mercadinho. Eu vou, seja o que Deus quiser. Vou tentar nessa situação mudar de vida. Seja ter uma outra visão, né, do que estava acontecendo. Seja o que Deus quiser. E fui, né? E a nossa vida não foi fácil, o nosso casamento não foi fácil. Então, quando eu tinha 19, foi uma escolha nossa eu ter a Júlia, então a gente engravidou... não no período programado ali, mas a gente queria, né, que os meninos crescessem próximos. Então, o Marco e a Júlia têm quase 4 anos de diferença. A minha vida nas gestações não foram gestações fáceis. Hoje eu também compreendo isso, também não é assunto para hoje, mas tudo isso é entendível. Que vai fazendo a formação de quem é de hoje, né? Tudo isso é entendível. Por quê? Porque eu precisei passar por tudo isso para quando uma mulher chega até mim, eu poder falar para ela, olha... Isso que está acontecendo contigo é reflexo disso aqui. Então, tem muitas pessoas que ainda não acreditam na influência do nosso passado, no nosso presente, no nosso futuro. E o quanto isso é importante, né? E se eu não tivesse buscado, Mayara, se eu não tivesse buscado compreender a minha história, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Isso aí, porque isso te trouxe sabedoria para tu poder dar os próximos passos, né, Ed? Eu percebo isso nessa construção. Estar ainda vibrando aqui, nesse lugar. Porque meu pai, porque minha mãe, porque eu sou vítima, porque a vida foi difícil, porque eu não consegui estudar. Na zona do sou coitada, coitadinha de mim, isso acontece comigo, né? Porque os homens Porque são tem isso. muitas mulheres que estão nesse local de sou coitada, né? Mayara, é um número absurdo. E olha só, eu tô falando que a minha mãe era uma mulher que tinha a 4ª série do ensino fundamental incompleto. Sim. Meu pai também. Ela tinha todas as justificativas para viver naquela vida o resto da vida, né? Naquela situação. O nível básico da alfabetização. O suficiente para se virar. Né? Para não falar assim, eu não sei ler, não sei escrever. Isso. Só isso. Hoje, a gente tem informação na palma da mão. Muito acesso. E a mulher segue acreditando que o problema é do outro. Não tem a autorresponsabilidade, né? E de quanto isso é fundamental para o desenvolvimento pessoal, profissional, mas é muito importante essa autorresponsabilidade, né? Para tudo. E assim, quando eu vou contando a minha história, eu vou fazendo esse, né? Como a gente tem um pouco mais de tempo, não é uma janelinha tão curta, que é para as pessoas poderem entender que para a gente sair de um lugar, é necessário dedicação. Só que essa dedicação vem antes de uma decisão, de uma escolha. Eu vou mudar a minha vida. Quanto vai custar? Quanto tempo vai levar? Bom, aí isso depende. Depende do nível de trauma, depende do nível de dor. Sim, depende do nível do processo do poder aquisitivo, né, que essa pessoa tem, qual é o nível socioeconômico dela, o quanto de intelectualidade ela tem. É muito mais fácil desenvolver quando você tem mais conhecimento. Então, por isso que eu tenho a comunidade de mulheres inteligentes, porque essa inteligência que eu falo não é a mulher que é burra, não é sobre isso. Sim. É que esse conhecimento, saber da sua história, saber de si, é que muda tudo, é essa mentalidade. E isso que tu traz, e de quanto é importante isso, porque assim, às vezes elas acham que elas não têm acesso porque não tiveram na sua infância ou na sua família, mas o quanto é muito mais fácil hoje do que na época que estava tua mãe, na época que você engravidou. Esse movimento que gera para tomada de decisão, isso que tu falou, eu tenho que ter um movimento geral, eu sei que talvez eu vou passar pela dificuldade, não vai vir. Eu tomei a decisão ou de sair de casa, ou de buscar ajuda, ou buscar autoconhecimento, não é no dia seguinte que tu vai colher tudo isso, né? E a gente percebe que sim, que tem que tomar a decisão, levantar a bunda da cadeira, eu falo, né, na linguagem, mas no sentido de movimentação para tomar essa decisão. E hoje em dia eu percebo que as mulheres, elas precisam desse apoio, essas comunidades, esses ambientes, tudo mais, para essa tomada de decisão. Porque sozinha a gente às vezes não tem esse discernimento do quanto é valioso esse conhecimento que a gente pode ter acesso, né, Ed? Então, quando a gente fala assim, a Ed tem 12 anos trabalhando com mulheres, tá? Mas foi 46 formando essa. Então, nos últimos 12 anos... Não foi da noite para o dia. Não.
comum. Então, assim, ai, mas a Ed se formou e estava com a agenda lotada. Sim, mas eu tenho uma construção de uma história. Então, para poder chegar e falar, a Ed é psicóloga formada há tanto tempo, tem X formações, eu preciso contar essa trajetória. Por quê? Porque foi essa trajetória que me moldou. Então, para resumir, casei, tive 3 filhos, o pai dos meus filhos faleceu fazem 19 anos, então fazem 19 anos que eu sou uma mãe solo, e aí eu falo, quando a mulher quer, ela faz. E não é ela se destruir, se maltratar, esquecer de si. Eu já fui essa mulher que passei por cima dos meus desejos, das minhas vontades, daquilo que eu queria realmente para viver a vida do outro, porque também não sabia, né? Mas quando eu comecei a entender, a conhecer, a saber mais sobre mim, ficou muito mais fácil. Então, essa é uma construção. A mulher bem-sucedida, a mulher que vende, a mulher que quer prosperar, que é esse o tema do era nosso exatamente encontro, isso que eu ia te né? perguntar. Ela não vai sair pronta amanhã. E é exatamente isso que eu ia te pedir, Ed. Qual que é a diferença de uma mulher que ela realmente vai atrás, né? O que diferencia uma mulher que é bem-sucedida, que busca? Porque a Ed, sim, eu percebo que essa tomada de decisão, essa ação, a decisão, mas esse planejamento anterior. Mas hoje, se uma mulher, ela olha para a Ed e fala assim, não, eu também quero ser uma mulher bem-sucedida. O que diferencia ela? Qual que é a ação que ela tem que ter para ela realmente ter esse resultado? Vamos lá, né? A gente vai falar da atualidade. Então, assim... para ter sucesso, não adianta pensar que você vai fazer um curso de final de semana, vai ler 2 livros e você vai ser especialista no assunto. Você pode ter, por exemplo, eu tenho a parte empírica, né? Que é onde eu vi, o que eu vivi, o que eu passei, experimentei enquanto mulher, e isso me deu uma base para ir buscar conhecimento. Mas sucesso primeiro, você tem que saber o que você está fazendo. Por quê? Porque as pessoas conseguem diferenciar se você está segura, se você sabe o que você está falando, ou se você aprendeu ontem e quer amanhã aplicar. Então, vamos começar por isso, né? Perfeito. Primeiro, você precisa se preparar. Quanto e não tempo? É da noite para o dia. Não. Eu estou desde 2013 estudando psicologia. Né? Eu levei muito tempo para me formar, eu tinha as crianças pequenas, e aí eu falo, olha só, qual é a persistência que você tem para concluir algo que você deseja muito? Então, a primeira coisa do sucesso é isso. No digital, quantas mulheres estão no digital e querem ter sucesso da noite para o dia? Cara, não vai acontecer, me desculpa. Não vai acontecer. Por quê? Porque hoje a concorrência aumentou, você tem mais competição, tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam. Então, eu vou fazer um e-book e vou vender. Talvez não venda. Isso aí. Porque você está começando agora. Então, eu sempre falo, para mim, Ed, é muito mais fácil você fazer sucesso no offline do que no online. Então, se a gente for começar a pensar, primeiro se prepare. Mas não é não trabalhar enquanto se prepara. Não. Porque você imagina... Eu falo que é trocar o pneu do carro andando. Exatamente. É se preparar enquanto tu tá fazendo o movimento. Te vira. Isso aí. Então, como é que eu me torno uma psicóloga bem-sucedida? Como é que eu me torno uma mulher bem-sucedida, uma empresária, uma esteticista, uma massoterapeuta, uma consteladora familiar? Como é que eu me torno? Fazendo. Mas você não pode fazer o curso e achar que agora que eu fiz o curso eu estou preparada. Não, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa participar de mentoria, participar de curso, ir para palestra, ir para evento. Buscando sempre conhecimento. Eu sempre falo, cada lugar que eu vou, cada mesa que eu vou, na mesa que a gente estava, né? Da tua mentoria lá, eu escrevi uma folha do frente e verso de ações, de estratégias, inclusive ela está dentro da minha bolsa, que eu preciso tomar e fazer. Porque eu nunca vou estar pronta. Então, a mulher precisa ter essa certeza. Faz, aprende, se prepara, se desenvolve, então estuda, né? E vai fazendo enquanto está se preparando. Exatamente. Porque a gente vai errando e aprendendo, errando e aprendendo, errando e aprendendo. Eu lembro quando eu comecei como psicóloga, né? Porque eu dizia assim lá nos estágios, eu não vou atender na clínica. Eu não tenho jeito para isso. Eu gosto de palco, eu gosto de treinamento, eu gosto de grupo de pessoas. Imagina eu ficar sentada um dia inteiro lá escutando pessoas. Não é para mim. E aí a minha supervisora de estágio olhou e falou assim, Ed, você é uma pessoa que tem uma escuta diferenciada. Você tem generosidade, isso é muito raro. Não coloca teu talento fora. Experimenta. Se tu não gostar, beleza, vai para os treinamentos. E aí, quando eu comecei, eu falava, mas eu não sei fazer. Então, ela disse, você vai aprender fazendo. Isso mesmo. Aí ela me disse outra fala que eu carrego para a vida. Que é,
o teu paciente não sabe que você errou. Aí você vem para a supervisão e a gente corrige. Então, você precisa de supervisão, você precisa de mentores, porque eu me lembro de ligar para ela e falar assim, meu paciente saiu daqui e eu tô apavorado, o que eu faço agora? Né? E ela dizer, calma, tá tudo certo. É assim mesmo, você tem um mês para alinhar isso tudo com ela. E essa resposta que tu trouxe, Ed, ela é muito, muito, muito valiosa, sabia? Porque naquele momento, tu tinha uma visão, mas é uma pessoa de fora, né? Como hoje a gente tem mentores, consultores, pessoas que podem caminhar com a gente, uma palestra que eu posso ouvir, mas eu posso tomar essa decisão de caminhar com essa pessoa. Então, uma pessoa de fora, tua, né, professora, tua orientadora, ela falou, não, Ed, eu vejo em ti valor. E a Bia, ela foi minha professora de disciplina, minha supervisora de estágio. Depois que eu me formei, ela foi minha supervisora clínica. Então, dos meus casos de consultório, foi ela que me ajudou muito. Eu não seria a psicóloga que eu sou hoje se eu não tivesse passado por um processo com uma orientação com uma pessoa mais experiente do que eu. Isso. Porque é isso, né? Você não vai escolher uma pessoa que também não é experiente. Então, quando a gente fala de sucesso, se prepare. Não tem outra fórmula. Claro, aí vem junto com isso outros aspectos, né? Autoconhecimento, relacionamento interpessoal, se especializar cada vez mais. Entender se você não vende, não oferta, o que você está escondendo, qual é o medo que você tem. Então, sim, tem outras camadas, mas você só vai ter sucesso quando você for muito boa naquilo que você faz. Você tem que ser tão boa, mas tão boa, que uma pessoa não vai ter argumento para te tirar daquele lugar. Isso mesmo. E, Ed, tu sabe que isso que tu tá trazendo, quando eu me conectei, porque a gente tem várias etapas na nossa vida, né? Mas agora a gente se conectou novamente e eu falo muito sobre isso, né? Que pessoas precisam de pessoas. E aí, quando veio o nome da Ed de novo, assim, na minha mente, de pessoas que vieram e me falaram, e aí eu vi o quanto você está trabalhando fortemente com relacionamentos, é exatamente isso. É pessoas precisarem de pessoas e a gente ter essa habilidade de lidar com as pessoas e com diferentes públicos, o esposo, a esposa, enfim, os filhos, as pessoas no qual você trabalha, os seus clientes, né, os seus fornecedores, os seus terceiros. E aí, quando eu pensei na imersão posicionada para vender, que vai acontecer no dia 13/6, a gente pensou, a imersão, ela tem que ser para uma mulher que quer se posicionar, que ela quer vender, mas que ela entenda que ela precisa de pessoas na vida dela. E aí, o quanto foi fundamental a Ed estar aqui junto, porque as pessoas, o que quer são relacionamentos, né? E aí, às vezes, a pessoa, ela tem medo de vender, ela tem medo de se posicionar, e ela tem medo de construir, e querendo ou não, eu acho que nesse viés, tem uma resposta sobre isso que é fundamental dentro dos relacionamentos. E aí, eu quero te pedir agora, por que às vezes tem uma mulher que ela não vende, que ela tem potencial, que ela tem conhecimento, ela tem acesso, mas aí ela olha para o lado, é uma pessoa que conhece, sabe menos do que ela, tem mais sucesso, mais resultado, vende mais. E eu acho que tu tem a resposta certa para isso, nesse sentido de o porquê que essa mulher não vende tão bem quanto a outra do lado que não tem tanto conhecimento. Tu sabe, Mai, que quando eu falo relacionamento, a primeira visão que a mulher e o homem têm é casal. E a gente tem que desconstruir isso. Sim, tem amor, tem o relacionamento de sentimento, mas a base da nossa vida é relacional. Então, quando uma mulher me fala, eu tenho dificuldade de me relacionar, primeira pergunta que eu faço, como é que é a relação que tu tem com a tua mãe? Como é que foi a relação com a sua mãe? Porque a mãe é o nosso primeiro grande relacionamento, ele molda como a gente interage, reage e se relaciona com o outro. Então, sim, pessoas precisam de pessoas. Não tem venda se não tem cliente, né? Então, quando a gente pensa em vendas, em sucesso, como é que foi a relação com a tua mãe? O que você escutou sobre você? Como você se vê? Qual é a imagem que você tem de si mesma? Por quê? Parênteses. A mulher também precisa aprender a se relacionar com ela. Porque todos esses monstros, esses fantasmas que a gente carrega, do que a gente ouviu, do que a gente viu, né, do que nós vivenciamos no nosso corpo, daquilo que nós escutamos enquanto aluna, enquanto filha, enquanto neta, enquanto sobrinha, forma a nossa identidade. Quem sou eu? Quem é a pessoa que está aqui falando agora? Quem é a pessoa que quer vender?
Quem é você? Eu sou a mistura do pai e da mãe. Eu sou a mistura da história dos meus avós. Eu sou a mistura da história dos meus bisavós, trisavós, pentavós, tataravós. Tá, e onde é que entra isso na como eu me apresento para o mundo? Então eu costumo dizer, eu não era essa mulher, eu morria de medo, eu ia dar palestra com dor de barriga. Mas eu pensava, o que eu tenho para entregar tem que ser muito maior do que isso que eu vejo e que ninguém vê. Porque eu escutava, você é uma mulher bonita. E eu dizia, não, eu não sou bonita, para mim mesma. Tu não acreditava? Eu não sei vender. Mesmo que eu vendesse muito, eu achava que eu não era boa o suficiente. Eu não faço direito. Eu lembro de, na minha terapia, a gente trabalhar isso, sabe? Você consegue reconhecer que você é boa? Daí eu... Não. Tu achava que tudo que tu estava construindo não era bom para o outro e não ia trazer solução. Eu não fiz o suficiente, eu não fui uma mãe suficiente, eu não fui uma profissional suficiente, eu nunca fui uma namorada, uma parceira. Por quê? Porque essa é a minha história de vida. Então, eu preciso fazer essa janelinha para que a pessoa que está ali, né, você que está nos assistindo, escute isso. O que é que moldou você? Sim, nós somos igual uma massinha de modelar, só que essa moldagem, ela foi acontecendo ao longo dos anos. Então, os nossos primeiros anos, até os nossos 21 anos, é moldagem, é modelagem. A gente modela, a gente espelha. Nós usamos os nossos pais como exemplo. E Edi, a sensação que dá que as mulheres elas querem tudo muito imediato. E essa pergunta que na terapia você fazia, que ela te fazia, né, nesse momento tão importante, é que se você viu o seu valor, né? E aí tu não virou a chave no dia seguinte, não, a partir de agora eu tenho valor, a partir de agora eu vendo muito bem, a partir de agora foi toda uma construção. E aí isso é importante entender, porque sim, as mulheres elas podem passar muito tempo, né, aprendendo, buscando conhecimento e tudo mais, mas saber qual é o seu valor e qual transformação você entrega para o outro também é fundamental para você ter resultado. E Mai, olha que interessante. Tem uma distorção na percepção de quem eu sou. Porque quem eu sou não é quem eu sou. Quem eu sou é aquilo que eu escutei que eu era. E eu passo a acreditar, você não faz nada direito. Você não é boa. Aquela vozinha que fica ali. Você é burra. Você escutou da professora que você é burra, que você não consegue. E aí essa voz fala lá dentro. Tá, mas então, realmente, essa sou eu? Esse molde sou eu? Ou é o que as pessoas pensam sobre mim? O que as pessoas falam sobre mim? A expectativa que os pais, os tios, os avós depositaram sobre mim? Então, tem mulheres que têm a expectativa que ela tinha que ser médica. Mas ela quer trabalhar com venda de cosmético. Sim. E aí ela carrega aquilo que ela nunca vai ser bem sucedida com a venda de cosmético. Sendo que é uma área que cresceu absurdamente e vai crescer cada vez mais. Aí. Então, assim, olha a distorção. Essa visão é sua ou você aprendeu essa visão? Aí é onde eu falo de crenças herdadas. Nós herdamos comportamento. Então, a herança genética. A herança genética é 50%. Que é a epigenética hoje, né? 50% é o que você faz com isso que você herdou. Então, eu herdei violência, agressão, miséria, dificuldade, maus tratos. Se eu não souber desses 50%, eu vou só reproduzir nos outros 50% e vou dizer, esse é o meu destino. Agora, se eu entendo os 50%, o que eu tenho que fazer para mudar o destino? A síndrome Gabriela, né? Que a gente fala que eu nasci assim. Então, você não nasceu, para começo de história. Você tem 50% ali de herança comportamental e genética. Emocional, cognitiva, a gente herda, né? Algumas coisas. Mas isso aqui não é o que te define. O teu passado não te define. O que vai te definir é o que você está fazendo com tudo isso que você aprendeu. Então, quando eu falo, eu sou a soma de tudo que eu vivi ao longo dos 46 anos, é o bom e o ruim. Só que será que você consegue fazer de meio limão uma limonada para servir para 50 pessoas? Será que você consegue? E o quanto é desafiador você entender exatamente isso. Tipo, eu sou essa construção desse 50% somado com esses outros 50%. E aí também tem algo fundamental que para mim, eu acho que para você também, Edi, que foi muito importante, é o ambiente no qual também a gente está inserido.
Porque muitas vezes a gente tem essa herança, essa busca constante por conhecimento e tudo mais, mas não adianta essa mulher, ela estar trancada em casa sozinha com toda essa potência, toda essa busca por conhecimento, tudo isso. O ambiente, ele vai realmente valorizar ela. E aí, às vezes, a mulher, né, 2 perguntas em uma aqui. Às vezes a mulher, ela cresceu num ambiente onde não tem empreendedorismo, onde as pessoas falaram o tempo todo para ela que ela não seria boa fazendo X, Y, Z, que ela teria que ser CLT ou que ela teria que buscar uma estabilidade. Estabilidade, essa é a palavra. E aí, é para isso que existem ambientes assim como a imersão, assim como essas comunidades, esses ecossistemas, para moldar ela. E aí, o quanto você percebe que isso realmente traz resultado para essas mulheres que buscam, né, esse sucesso, esse momento tão importante na vida profissional. Tem essa frase de jargão, né? Não dá para ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Mas é óbvio que uma mulher que viveu num ambiente hostil, ela vai ter a tendência a escolher ambientes hostis. Ai, Edi, não tem, é fórmula matemática. 1 mais 1 é 2. Uma mulher que cresceu num ambiente hostil tem uma tendência a se conectar em ambientes hostis. Uma mulher que passou dificuldade financeira tem uma tendência a reproduzir a dificuldade financeira. Uma mulher que foi humilhada tem uma tendência a passar por situações de humilhação. É muito doido. Então, essa mulher que está paralisada no passado, aí vale a pena ver de novo, né? Vive a mesma história de 30 anos atrás na atualidade. Então, quando a mulher acorda, isso é o desperta, acorda, menina, vem cá, né? Como diz a Ana Maria. Meu Deus, essa é antiga, né? Mas faz parte da história da mulher brasileira, não te preocupa. Essa denunciou o que eu fazia na época da fazenda. Né? Quando eu morava em Goiás, na fazenda, não tinha o que fazer, né? Então, quando acabava o trabalho, você assistia o programa da Ana Maria, que não era Mais Você, era um outro, era de tarde, num outro canal, inclusive. Então, assim, né? Acordar é se dar conta, dar-se conta do que é que está acontecendo com você. Então, eu tô contando uma história ali no meu Instagram, né, de uma cliente que ela me autorizou, claro que eu não vou contar os detalhes, mas a relação é tão abusiva, que quando ela se deu conta, eles têm o mesmo faturamento, mesma entrada de dinheiro do casal, que ela estava pagando mais contas que ele. E aí ela estava deixando de fazer coisas que ela queria fazer. Por quê? Porque a entrega dela era tanta para aquela relação que ela precisou acordar. E aí renegociou. Ok que a relação mudou quando a renegociação veio para pior, tá? Uhum. Não é a questão aqui. Mas é sobre isso. Então, você quer ter sucesso, você quer vender, você quer ser uma mulher que prospera, mas você continua no mesmo lugar. Não dá, não tem como, não vai funcionar. Então, você está numa empresa há 20 anos. Teu sonho é empreender. Você vai ter que se preparar para empreender. Perfeito. Porque você só tem o conhecimento e a segurança de que você só vai fazer dinheiro se você for empregada. E aí eu falo, né? Eu atendo mulheres nessa situação, fazendo o desligamento de empresa, transição de carreira. E essa mulher, ela começa a entender que, opa, peraí, eu vou ter mais tempo. A minha hora vale muito mais do que essa hora que eu recebo. Eu posso fazer meu 13º, eu posso pagar meus benefícios? E você vai trabalhar 3 dias por semana? É só 3 dias por semana, não é 5 ou 6, não é 8 horas e 48, e você vai tirar férias quando você quiser. Porque tem o ônus e o bônus de ser empreendedora. Então, ok, você vai se desafiar mais, você vai fazer podcast quando tá frio, né? Você vai fazer maquiagem, que não é uma coisa que te atrai muito. Ok, mas esse ônus, será que ele é tão ruim assim? Só que para você receber o bônus, que é a liberdade, que é poder participar de eventos, é poder ter agenda para ficar um dia inteiro num evento sem precisar pensar como é que eu vou cumprir essas horas, será que eles vão me descontar as horas? Você precisa se preparar, porque se na tua história... E não é só um preparo financeiro, né, Edi? É um preparo emocional, porque como aconteceu quando tomou a decisão de casar lá. Hoje, quando a pessoa ela toma essa decisão de tomar essa decisão, vai ter um momento que ela vai passar dificuldade. Mas se ela se planejar para isso, como você está falando, não só financeiramente, mas mentalmente, e essa mentalidade, ela vai entender que ela vai ter uma colheita muito mais rápida. Mai, eu vou te dizer assim, que a mulher que toma a decisão e se prepara, e entende
que empreender é um desafio na vida da família, que as mulheres todas faça concurso público, né? Então, todas as mulheres são concursadas. Quando essa mulher ela decide sair da janela do concurso, todo mundo vai criticar ela. Por que que ela fica? Então, o primeiro ponto que ela fica, que ela não sai desse lugar conhecido, porque ela vai ser criticada e a família dela vai julgar ela. E para não ser julgada, ela fica aqui. Aí depois entra o medo, a insegurança, será que eu dou conta? A vozinha, né, que grita lá dentro. Mas a necessidade de pertencer, de ser amada pela família, de ser aceita, faz com que as pessoas se mantenham no mesmo lugar. Então, se você quer sair do lugar, ter sucesso, você precisa sim conhecer a sua história. Mas não adianta, não dá para emagrecer, não dá para ser feliz, não dá para ter um bom relacionamento, não dá para nada sem autoconhecimento. Isso mesmo. Esse é o teu trabalho. Porque eu acelerei 300 por hora. Você acelerou um monte. Foi sem se conhecer? Não. Foi no chutômetro? Não. Não existe não isso. existe. Então, assim, autoconhecimento. Mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Tá, mas você tem dinheiro para comprar blusinha. Você tem dinheiro para ir no restaurante. Isso, são escolhas. Você tem dinheiro, sei lá, para fazer o cabelo 2 vezes na semana. Mas você não prioriza cuidar de si. Você tem lá, sei lá, não sei quantos mil carnê em loja. Mas você não prioriza o teu desenvolvimento. Então, para mim, isso é prioridade. Perfeito. Sabe? Estudar, fazer curso, ir para evento. Eu estava fazendo a lista de quantos eventos eu tenho esse mês. Eu tenho dia 5, eu estou aqui contigo hoje, dia 5 à tarde, o final de semana 6, 7, 8, dia 13 contigo e dia 28. E vai surgir mais coisas no meio do caminho ainda, com certeza. Só no mês de junho. Sem contar os cursos que eu faço em casa. Ontem eu passei o dia todo aprendendo sobre eventos. Mas você precisa se preparar, então se desenvolva, faça curso, invista em você. Tem um valor fixo mensal ou, né, minimamente programado só para você. Sim, planejamento financeiro para ter essa dedicação. Para mim, terapia é um custo fixo. Eu não abro mão. Eu sou psicóloga, eu tenho excelentes mentores e eu tenho meu psicólogo. E isso que tu tá trazendo é bem importante, Ed, porque muitas mulheres, elas cuidaram de todo mundo, né? Cuidaram de casa, cuidaram dos irmãos, cuidaram dos filhos, cuidaram do marido e tudo mais. E aí se percebe que tem essa necessidade de sempre cuidar do outro, e quando ela tem que cuidar de si, ela arranja um monte de desculpa, né? Agora, na imersão, não, o problema não é se eu vou pagar ou não vou pagar. Não, eu vou sozinha no evento, não conheço ninguém. Eu vou ter que passar o dia lá no evento, mas é o dia, como é que vai ser? Então, assim, a gente vai começando a contar a historinha porque a gente não merece, a gente não entendeu o merecimento que a gente tem de cuidar, né, do nosso trabalho, cuidar do nosso desenvolvimento, investir em nós. Porque a gente passou uma vida inteira cuidando do outro. E como é que tu percebe isso, dessa importância das tomadas de decisão, mas entender de fato que você tem que cuidar de você, né? Mai, esse é o maior erro que uma mulher comete. Eu até vou mudar o ângulo. Esse é o maior erro que uma mulher comete. Ela faz tudo para os outros e ela é em segundo plano. Só tem uma exceção que a mulher pode largar tudo e deve em prol do outro, que é os bebês. No início, na maternagem, Perfeito. 9 meses, eu sugiro que 9 meses essa mãe se dedique ao pós-parto, né? A gestação extrauterina do bebê. Esse é o único momento que ela renuncia mais a si. Não pode renunciar ao banho, à comida, Claro, né, esse Uhum. autocuidado básico. Mas ela renuncia aos desejos, aos prazeres, ao corpo incrível. Esse é o momento que eu acredito que a mãe tem que viver extremamente o seu processo de maternidade. Sei que com as questões legais nem toda mulher tem essa disponibilidade, mas se conseguir, que viva esses 9 meses. Mas é bom para ela e bom para o bebê. É justificável, né? Mas eu gosto de apontar por quê? Porque agora eu vou apontar o erro. Então, quando a mulher ela se doa demais, ela ama demais, ela entrega demais para o outro, então para os filhos, para a família, para o marido, para o trabalho, ela está fugindo de algo. E ela não está fugindo da pobreza, do medo, da insegurança, ela está fugindo do sucesso. As mulheres têm mais medo do sucesso do que de todo o resto. Elas dizem que têm medo do fracasso. Não, elas têm medo do sucesso. Porque o sucesso, ele deixa rastro, ele deixa pistas, ele faz você ser vista, ele te coloca na vitrine. E estar na vitrine é o correr risco de julgamento,
de ser criticada, de ser cancelada, das pessoas falarem, eu não gostei dos teus olhos, ai, tu tá ficando velha de cabelo branco, ai, careca, homem nenhum gosta de mulher sem cabelo, e blá, 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 blá. Então, a mulher, quando ela se envolve demais com as coisas dos outros, ela esquece de si mesma, ela é negligente com o seu desenvolvimento. Aí eu vou falar algo que é quando o relacionamento acaba, o casamento acaba, essa mulher não sabe quem ela é. Não criou identidade. Eu atendo mulheres casadas, a maioria delas são casadas, que falam assim, o meu marido vai jogar futebol e eu não sei o que fazer comigo. Eu não posso fazer o curso porque eu não tenho com quem deixar as crianças. Não tem quem vai fazer o almoço? Não tem quem vai buscar? Tá, como assim? Um dia, um final de semana, uma noite por semana, um dia por mês, um final de semana no mês, né? Que às vezes tem cursos que são... Você não consegue. Teus filhos não vão sobreviver. Você é tão perfeita, tão incrível, tão maravilhosa, que se você não estiver lá, a tua casa vai sucumbir. Porque é isso. Isso acontece então, muito. essa pessoa, além de ela se maltratar, colocar os outros dependentes dela, ela não faz nada por si. Por quê? Porque ela tem um ganho secundário. O erro da mulher é, se eu for uma mulher assim, tão completa, eu nunca vou ser trocada. Esse homem nunca vai me deixar. No trabalho eu vou ser insubstituível. Os meus filhos, eu vou ser a melhor mãe do mundo. Só que aí o tombo é muito maior, né, Edi? Muito, muito maior. Às vezes o tombo nunca mais levanta. Porque eu conheço mulheres que falam, eu me dediquei 40 anos ao casamento, eu tenho 3 filhos, eu estou sozinha, eu não consigo emprego, eu moro de aluguel. Você se realizou? Porque tem mulheres que realmente não precisam fazer dinheiro, sustentar a sua casa, porque o marido é o provedor. E acho isso fantástico e defendo, porque já fui casada, já tive um marido provedor, e acho que isso torna a nossa vida muito mais leve, a gente se torna muito mais produtiva, muito mais amorosa, muito mais leve, muito mais bonita, inclusive. E maridos, muito mais sexys, muito mais sensuais, muito mais desejantes e desejadas, né? E o fogo também aumenta, porque quando sem carga, fica muito mais fácil. Mas ainda assim, essa mulher precisa encontrar a sua realização. Então, muitas mulheres não vendem, não prosperam, não têm sucesso, porque elas têm medo de perder o casamento. E achando que vai substituir, né? Que vai substituir, que não vai ser que tem que ser uma excelente mãe, uma excelente esposa e tudo mais, e não consegue. É que eu tô segura aqui dentro desse ambiente. Eu só reconheço esse ambiente aqui. Tá, e se eu saltar para fora e eu pegar esse aqui? Quem sou eu nesse lugar aqui? Quem sou eu que os meus filhos não dependem de mim? Quem sou eu que o meu marido sabe cozinhar, lavar, passar, independente se eu não estiver em casa? Quem sou eu se eu tiver sucesso? Quem sou eu quando alguém me diz não? Porque o medo do não, né? O não é rejeição. Então precisa trabalhar a rejeição. Não vou comprar teu produto. Não vou estar contigo. Nossa, é fundamental, é fundamental. A rejeição, ela é um ponto totalmente diferente que faz a pessoa ter muito mais sucesso. Porque o não faz parte. Mas é que se ela tem a ferida da rejeição, se ela sofreu isso, você não é bonita, você não é atraente, você não é legal, você é burra, você é feia, você não faz nada direito, ela não vai correr esse risco. Então ela vai ficar aqui nesse lugar. Ela vai ficar lá dona de casa, mas ela quer empreender. Ela tem o desejo de ter sucesso. E ela diz, eu quero, eu sei fazer, eu faço bem feito. Mas eu não consigo colher bons frutos. O suplá, né? É suplá que chama, né? De mesa. Tem uma mulherada fazendo de crochê. Nossa, olha que lindo o teu trabalho. Mas não vende. Por quê? Porque se ela ofertar, ela vender e fizer sucesso, ela vai ter que sair desse lugar aqui. E aí, o risco de saltar de cá para cá é o medo. Mas não é o medo da rejeição, do não. É o medo de fazer sucesso, é o medo de ser boa, é o medo de ser reconhecida. Realmente, cara, você é boa no que você faz. Eu levei, desde que eu me formei, uns 8 anos para reconhecer. Faz 1 ano que eu estou reconhecendo. Eu sou muito boa. Eu sou excelente. Ninguém faz o trabalho que eu faço. Ninguém se preparou como eu me preparei. Ninguém leu os livros que eu li. Ninguém estudou o que eu estudei. Nossa, Ed, tu tá se achando? Tô. E é esse o papel que toda mulher empreendedora tem que assumir.
E eu não preciso gravar isso e falar isso para as pessoas, mas eu preciso falar para mim. Eu preciso ir lá na frente do espelho e falar assim, cara, tu tá bonita hoje. Como tu tá inteligente, cada vez mais inteligente, mais preparada, mais capaz. Ah, tem mais ruga no rosto. Bom! Isso significa que eu tenho mais experiência, Isso mais aí. vida. Então, como é que a gente faz isso, né? Corre risco. Corre risco. E Ed, tu sabe o que tu falando sobre isso, eu entendo exatamente, por exemplo, hoje, né, quando a gente busca ter uma imersão, e eu trago isso muito certo, a imersão posicionada para vender, ela tem esse viés das mulheres estarem ali e a gente vai trazer muito conhecimento. A gente vai falar sobre vendas, sobre posicionamento, sobre mentalidade, sobre relacionamentos, né, que a gente vai trazer com tanta expertise. Vamos falar sobre storytelling, sobre o poder das redes sociais de fato, porque hoje a gente vivencia isso. E vamos falar também sobre comunicação, como a mulher se comunica. E aí, o que eu vejo? Muitas vezes a mulher está inserida no grupo do WhatsApp da escola, no grupo do WhatsApp da família, no grupo do WhatsApp do condomínio, do prédio e tudo mais. E aí, quando ela tem o poder de estar num ambiente transformador, que ela vai sentar ao lado de mulheres, que ela pode se inspirar, que ela pode dizer, opa, se ela consegue, eu também consigo, né? E isso aí vai tomar essa decisão com que ela entenda exatamente. A minha mentalidade, ela pode ir muito além. Eu sou capaz. E tem pessoas que precisam de mim. Eu sou capaz e tem pessoas que precisam de mim, do meu negócio, da minha entrega. E isso muda tudo. E você está dizendo isso há pouco tempo tu realmente percebeu isso, né? E o quanto isso mudou na tua vida e pode mudar a vida de outras mulheres. Elas saberem de fato qual o valor delas. E Mai, a mulher não precisa vender nada. Porque a gente precisa também desmistificar isso. É para mulheres empreendedoras, sim, mas administrar uma casa também é empreender. Porque senão vai ficar fechado. Ah, eu não vou ir porque eu não tenho um negócio. Mulheres, tudo que a gente aprende, se desenvolve nesses ambientes, a gente usa na nossa casa. Eu falo, quanto mais eu fui estudando sobre negócios, mais eu fui entendendo que a minha família era um grande negócio. E eu tenho um jargão que eu uso. Qualquer empresa pode falir. Você nasce de novo, você refaz, você recupera teu CNPJ. Ok, você entra, né, em concordata, você faz uma negociação. Mas quando a família fale no teu CPF, porque você não investiu no teu desenvolvimento, aí o bicho pega. Então, a empreendedora, ela tem um ponto a mais. Por quê? Porque daí ela tem o negócio, ela tem o produto, ela é uma gestora, às vezes ela não necessariamente é a dona do seu negócio, né? Mas saia de casa. Tira a bunda da cadeira, saia de dentro da empresa. Eu vou fazer uma imersão em startup. O que tem a ver consultório, desenvolvimento de mulheres com startup? Abrir minha cabeça. O que isso me torna mais criativa, mais ousada, mais atraente, mais interessante no meu trabalho? Tá, mas talvez o que eu vou encontrar lá seja um monte de nerd, rapazinho novo, guriazinha nova, né? Essa galera aí, da internet mais conectada. Tá, mas e aí? Eu vou aprender com eles. Eu quero aprender com eles, eu quero me relacionar. Isso é muito importante. Tu vai estar com o teu coração e com a tua mente aberta para aprender o que é novo. Isso é muito importante. Então, as pessoas que estão sentadas ao nosso lado, elas vão fazer a diferença na nossa vida. Alguma coisa você vai levar nessa bagagem. Então, de novo, eu vou concluir essa tua pergunta com aquilo que eu falei no início. Se prepare. Se prepare para se comunicar melhor. Precisa, para quem é mãe de criança pequena, para quem é mãe de adolescente, para quem é mãe de adulto. Nós temos que aprender a se comunicar com tudo isso. Comunicação e negociação, a gente negocia o tempo todo, né, Edi? Você negocia no supermercado, você negocia na loja, você negocia com o prestador de serviço, o encanador, o eletricista, o da persiana, o do papel de parede. Então, assim, tudo é utilizável. Não necessariamente você precisa ser uma vendedora, mas se você for... melhor, pontos. Aí você vai exponenciar, né, os teus resultados. Edi, eu queria passar o dia aqui conversando contigo. Eu também ficaria. Eu queria, mas sabe que a gente vai ter essa oportunidade, né? Das mulheres te ouvirem ainda mais, de passarem o dia, porque dentro da imersão a gente vai ter momentos muito, muito importantes para network, dinâmicas para conversar, e a Edi, ela tenho certeza que ela vai estar à disposição para estarei lá o dia todo. Não só para entregar, mas também para aprender, né, Edi? Quando nós estamos nesse movimento, gurias, a gente está lá, a gente está entregando o nosso melhor, mas como tu disse, às vezes a gente sai com 2 folhas anotadas, porque a gente tá vivenciando o aprendizado, aprender, se conectar, crescer e desenvolver. Isso é tão incrível. Mai, eu sou uma eterna aprendiz.
E eu não sei nada. Quanto mais eu estudo, mais eu falo assim, cara, eu não sei nada. Então, a gente precisa se colocar nesse lugar de humildade. Eu já estou há 12 anos trabalhando com mulheres, 9 formadas, já fiz um monte de palestra, já estive com profissionais assim, muito renomados. Tá, mas e aí? Eu vou continuar aprendendo, eu vou ser uma estudante para sempre. E isso a gente precisa se colocar nesse lugar de humildade, de aprender constantemente, porque a gente não aprende tudo numa vez. Então, hoje, a pessoa vai assistir esse episódio e ela vai absorver de 5% a 15%. Se ela assistir 30 vezes, cada vez que ela assistir, ela vai dizer, eu não escutei isso que ela falou. Como é que eu não prestei atenção nisso que ela disse? Eu mesma, às vezes, escuto as minhas aulas e falo, nossa, eu falei isso. Eu preciso melhorar isso aqui, eu preciso aprofundar isso, eu preciso conhecer mais sobre isso, eu preciso de uma resposta melhor aqui, preciso mudar meu vocabulário aqui. Então, é um aprendizado constante. Constante, exatamente. E aproveitando aí de que a gente está no finalzinho e buscando sempre esse conhecimento, eu quero que tu faça convite, né, para as mulheres estarem na imersão e também faça o convite para te seguirem, te acompanharem. Eu sei que aqui durante todo o podcast a gente trouxe o teu nome, teu Instagram. A Edi é uma pessoa que tem muito conteúdo lá, está sempre buscando, né, trazer o que tem de melhor ali dentro das redes sociais, mas eu quero que tu aproveite e faça esse convite para as mulheres estarem lá contigo e te acompanharem. Então, mulherada, dia 13 de junho, das 9 às 18. Das 8h30 às 18, isso aí. Então, eu vou corrigir. Dia 13 de junho, das 8h30 às 18, um dia inteirinho de conexões. Eu sei que vai ter comunicação, vendas, posicionamento. Eu que vou falar de mentalidade nas relações, né? Como é que a gente se relaciona melhor aí, a importância desse autoconhecimento para vender mais, para ter sucesso, para se realizar. E estou sempre disponível, tanto no meu Instagram quanto no meu WhatsApp. Tá tudo lá nas redes sociais, @EdiGiordaniCamícia. Tem o meu YouTube, que ainda tá, né, um pouco mal alimentado, mas tem conteúdo lá, você pode acompanhar, você pode aprender muito com isso. Edi, muito, muito obrigada, tá? Pelo seu sim, pela sua entrega, por compartilhar e por sempre, sempre saber o quanto tu pode transformar a vida de outras mulheres. Porque isso é importante. Às vezes as pessoas têm medo de gravar vídeo, medo de falar, medo de se expor. E aí essa sua habilidade de entregar o melhor faz com que realmente as mulheres consigam entender, opa, eu também posso. Eu me identifico, eu me vejo, né, na Edi, eu me inspiro e eu posso sim me transformar cada vez mais. Obrigada pelo seu sim. Obrigada pela sua presença. E acompanhem tudo. Depois a gente também vai compartilhar nas redes sociais, então que bom. Obrigada, Edi. Obrigada eu.